Soluções Criativas aqui na Jovem Pan Online, começando. Continuo minha conversa com Adolfo Milito, que é do FEComércio, mas agora a gente vai falar sobre economia criativa, que é inclusive a sua empresa, você dá consultoria sobre isso. O que é uma economia criativa? Fiquei curiosíssima. Nós montamos o Instituto da Economia Criativa em final de 2005, início de 2006, e recebemos em primeira mão um apoio institucional da FEComércio São Paulo e também da Fundação Dom Cabral, que reconheceram na iniciativa alguma coisa diferente, nova, né, voltada ao mundo dos negócios. Eu queria comentar como é que surgiu a questão da economia criativa, e na prática isso surgiu em 1994, na Austrália, um programa que envolvia uma ação governamental voltada à criação de setores que fossem significativos para a economia, todos eles ligados ao mundo das artes. Esse mesmo exemplo foi depois replicado pelos ingleses a partir de 97, quando você teve a posse do primeiro-ministro inglês do Partido dos Trabalhadores, que passou a ter as indústrias criativas, então chamadas, como sendo realmente um mote para o desenvolvimento. A Inglaterra vivia uma transformação muito grande, depois de um trabalho grande da Margaret Thatcher. As cidades que tinham atividades industriais tinham praticamente descontinuado essas atividades. A Inglaterra não era mais competitiva nessa área, assim como vários países, em função da mão de obra barata na Ásia. E aí eles começaram a pensar que estratégias que eles deveriam criar para desenvolver essas atividades. E eles foram muito felizes porque escolheram alguns setores em que a Inglaterra já tinha a tradição de ser muito competente nessas áreas da arte e cultura. A gente geralmente classifica em três grandes blocos. O primeiro bloco tem a ver com arte e cultura. Então você tem literatura, artes plásticas, artes visuais. A economia criativa, então, é dividida em três blocos, é isso? Dentro daquilo que a gente chamou inicialmente de indústrias criativas. Eles atribuíram o nome indústrias Indústria criativas. criativa, ok. Que aqui no Brasil seriam segmentos criativos. Lá eles chamam de indústria financeira, indústria disso, indústria daquilo. Então os três grandes blocos que foram criados foram o primeiro de arte e cultura, que envolvia a parte de literatura, artes cênicas, artes visuais, artes plásticas, patrimônio histórico, artesanato. São todas atividades que geram produtos e serviços a partir da criatividade. O segundo bloco está ligado às mídias eletrônicas, mídias recentes e o software. Então, eles classificam aqui, por exemplo, a música, porque a música é gravada, né? Então a música está classificada aqui. Você tem rádio e TV, cinema e vídeo, toda a área de propaganda, que envolve a parte de criatividade natural, né? E o software em qualquer característica, seja software de aplicativo, seja software de desenvolvimento para a indústria de software, seja o software para videogames, para games em geral. E o terceiro bloco tinha toda a parte de moda, arquitetura e tudo que se refere a design. Então esses são os blocos que eles criaram. Quando nós começamos a sentir esse assunto aqui no Brasil, já em 2004, e isso foi através de uma conferência internacional da UNCTAD, trazida pelo Rubens Recupero, a gente percebeu que tinha um caminho para ser trilhado no Brasil. Não obrigatoriamente nessas mesmas áreas, porque aí foi a inovação que eu acredito que o Instituto da Economia Criativa e a FEComércio deram a esse elemento, que foi dizer o seguinte: nós temos áreas criativas nas empresas, organizações em geral, que envolvem processos, modelos de negócio, modelos de gestão, formas de organização de pessoas, pesquisa e desenvolvimento, educação. E tudo isso são fatores que você pode diferenciar e tornar a sua empresa, com a melhor aplicação da criatividade nesses segmentos, criar um diferencial. Diferencial esse que já não é mais a mão de obra barata, que você não pode competir com fatores de mão de obra barata, por exemplo, com a China. Então, ao invés de você ficar reclamando o resto da vida de que você não consegue ser competitivo, vão criar diferenciais a partir da nossa cultura, a partir dessas características que eu mencionei, para que você crie, então, dentro das empresas, um elemento de criação que envolve naturalmente a colaboração de todos e que sirva para incentivar produtos novos de maneira contínua, ou seja, é você instalar na empresa um motor contínuo de criação e inovação, para que ela nunca fique por trás da sua concorrência. Então,
Na Inglaterra foi mais ligado às artes e aqui foi mais ligado então a pessoas a achar o diferencial. É isso, mais ou menos, num resumão, seria no Brasil, então a gente tem que achar o diferencial. O internauta que está nos ouvindo, que tem lá uma pequena empresa, então o que é ser criativo? É achar o diferencial, isso facilita, isso já faz com que ele suba um degrau, um andar, um patamar? Então, nesse sentido, eu queria comentar, nós fizemos o primeiro fórum internacional de criatividade e inovação. Isso foi feito pelo próprio Instituto da Economia Criativa e Investimento nosso, com apoios, naturalmente, da FEComércio, Fundação Dom Cabral, e que a gente identificou, trazendo os principais nomes que tem no mundo nessa área, que são expoentes na questão da economia criativa. Identificamos 4 elementos que são chave nesse processo da economia criativa no mundo. O primeiro tem a ver com a colaboração. O segundo tem a ver com a multidisciplinariedade, ou seja, você nunca trata um assunto, ou tema, ou produto, ou processo, do ponto de vista de uma única análise, por exemplo, técnica, engenharia. Você sempre vai ter uma outra conotação que envolve, por exemplo, outros temas, filosofia, comportamento, antropologia e coisas desse tipo, né? E a diversidade, que é uma questão de você conviver, digamos, com as diferentes formas e minorias e recebendo de todos os inputs necessários para você criar coisas diferentes. O terceiro elemento é a crítica, que é um processo que o americano chama de openness, ou seja, é importante que você realmente ouça o feedback e corrija eventualmente os eventuais rumos, uma coisa muito difícil culturalmente aqui no Brasil. E o quarto elemento é o pensamento global. E nós colocamos um pouquinho de pitada de algumas considerações nossas aqui, particularmente em função do avanço da tecnologia, das mídias digitais, particularmente, que faz com que tudo aconteça muito rapidamente, que é importante para as empresas trabalhar com simplicidade, com foco, com rapidez, para conseguir objetivos. Quer dizer, não adianta você ser criativo se você tiver um tempo para o mercado muito superior ao do seu concorrente. É bem interessante, é bem interessante. Então, quando eu lá na minha casa, né, li lá a economia criativa, estava pensando em poupança, como é que eu faço render o meu dinheirinho, e não é nada disso. É como usar os talentos que eu tenho, que minha empresa tem, que minha equipe tem, e achar o diferencial, e aí sim causar o impacto e causar uma boa impressão e querer ser consumido mais. Isso é, então, o resumo do que a gente falou. A gente breaka e continua conversando com Adolfo Melito, Economia Criativa, aqui na sede do FEComércio. Até já.